Valeu! Mais uma jornada podcast começando. Mentira, pai, não tá conversando nada não, é só resenha mesmo. Estamos aqui na Mata Atlântica. Vamos aqui passar um pouco, falar um pouco sobre a jornada. Mata Quântica. Volta. Desculpa aí, porque todo podcast volta. Momento bom, guarda aí. Peraí, 1, 2, Galera, é 3. isso aí. Acho que... Eu pensei que eu ia voltar a falar, velho. Não, Não é assim que a gente vai aprendendo. Tá. É isso aí mesmo. É o que inclusive acontece em todos os episódios. Sempre tem esse momento de alegria, de atrapalhação, né? Vamos lá, a jornada é isso. Jornada é a gente trazer um pouco do que... da importância, né, de a gente estar seguindo, da importância de a gente dar cada passo. A gente percebe e entende que, no fundo, a maior parte das pessoas elas estão no caminho, na busca da prosperidade, na busca da sensação de felicidade, na busca da evolução enquanto pessoa, como profissional, enfim, em cada um e no seu tempo, na sua hora, enfim, e quase não sai. E não podia ser diferente. A gente tá nesse caminho, né, Teu e Rodrigo, um caminho de muita alegria. Começamos, talvez, acho que foi no finalzinho de março, início de abril, 4 meses aproximadamente, e nos deixa aqui muito feliz e contente para poder seguir. É isso. Essa pergunta sobre aonde a gente pode chegar é muito legal, porque se conecta muito com uma vez que eu fiz uma pergunta para Rodrigo. Eu falei assim, cara, o que é que você espera disso aqui? Ele comentou comigo, eu quero aprender, eu quero conhecer pessoas, eu quero me conectar com histórias diferentes. Então acho que é isso. Eu espero que a gente conheça cada vez mais pessoas legais, que a gente conheça cada vez mais histórias. Eu acho que pra gente está sendo muito legal, tá agregando bastante nas nossas vidas e também no projeto. É um projeto muito legal que a gente veio desenhando aos poucos, né? Vem criando forma, vem tomando forma, e a gente espera que consiga impactar cada vez mais pessoas, né? Consiga trazer e dar oportunidade também de cada vez mais pessoas falar um pouco da sua história. E eu acho que é isso. Isso aí. Alex está sempre atrás das câmeras, mas é um homem aí que dirige aí todo o projeto, que contribui muito aí com a organização de tudo que acontece nas filmagens, junto também com o nosso amigo Euler que está aí nos assistindo nesse momento. Manda aí, agora o recado é seu, Alex. E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada. Olá, sou Cíntia Soares, faço parte do Grupo R Caldas, responsável pelo Auto IRE, e se você precisa de um seguro de automóvel, entre em contato conosco. Meu nome é Fernanda Nascimento, eu sou responsável pela operação de benefícios aqui na R Caldas, e se você precisa de um plano de saúde, é só entrar em contato aqui com a gente. Valeu, mais um podcast começando, 1º de 2024. Rapaz, velho, a gente tem um tempão, velho, sem gravar. Hoje é dia 29 de janeiro, velho, quase um mês, velho. Você não tá com saudade não, jovem? Morrendo de saudade, mas a gente também merece férias, né? Férias? Que mano, é férias, velho? Aí é sempre assim, viu? O senhor como fica, só que a gente trabalha o tempo inteiro. Ainda bem que a gente tá com a psicóloga aqui agora para poder dizer. Tem que ter um pouco mais de controle, né não, doutor? De vez em quando meu olho fica balançando sozinho. Só. Gente, estamos aqui mais uma vez gravando com Vanessa Lopes, nossa prima, feliz pra caramba desse tá te recebendo. É psicóloga. Olha, eu anotei aqui pra não esquecer, viu, gente?
promove qualidade de vida com ciência e afeto. Mestre em aba, TCC, peer, falei certo? Peer e psicóloga. Prazer estar te recebendo nesse mais uma vez, feliz pra caramba. Aí a pergunta que não quer calar, pergunta, velho. né? É. Antes de fazer a pergunta nesse, a gente precisa lembrar de que o nosso podcast é patrocinado por quem teu? Evolbase. É sabido, é. E esqueceu de dizer também, né? R. Caldas Seguros, Exatamente. R. Caldas Seguros, com o comando aqui do Rodrigo Caldas. Olha, rapaz, que pressão da porra, velho. Rapaz, eu me sinto uma responsabilidade. R. Caldas Seguros, tudo relacionado a seguros, um grupo empresarial que a gente tem, uma corretora de seguros, marca de roupa fitness, uma marca que a gente está montando agora chamada Evó, marca de roupa masculina e consultoria empresarial. É com R. Caldas. Isso aí. Mexeu. E a gente não pode deixar de falar do nosso projeto A Jornada, né? A Jornada Cast, que é o nosso podcast, ele veio com a intenção de convidar pessoas profissionais como a Vanessa, que a gente está aqui muito feliz nesse de receber, que são profissionais que estão durante a sua vida naquela jornada, na dedicação diária por entregar o melhor para esse mundo. E a gente não podia deixar de trazer Vanessa Lopes, nossa prima, e a gente tem muito orgulho aí da trajetória dela. E falando de trajetória desse, aí vem aquela pergunta, né? O que a gente no fundo quer saber, no fundo que nossos ouvintes, né? Não tá na rádio, não. A gente não tá na rádio, não. Quer saber como é a sua história, o que é que aconteceu, conta um pouco da sua jornada. O que é que foi a jornada de Vanessa desde aquele momento que o Rodrigo disse, como é que o Rodrigo sempre fala? Quando você começa, quando eu me vi como gente, né? Como é que você sempre brinca? Desde que eu me vejo como gente. Desde quando eu me vejo como gente. Fala um pouco da sua jornada. Conte tudo, não esconde nada. Que Deus está ali, ó, mas acontecendo tudo. Então, obrigada, eu agradeço a vocês o convite, eu espero que eu consiga contribuir um pouquinho com vocês, com a jornada e com todo mundo que está assistindo aqui um pouco. Mas a minha história, ela começa no período da minha faculdade, né? Eu fazer faculdade de psicologia e eu sempre dizia que eu queria trabalhar com crianças, eu sempre gostei de trabalhar com crianças, mas eu achava que eu não sabia e que eu não gostaria de trabalhar com crianças atípicas, né? Que são crianças que têm deficiência. E aí, durante o processo da faculdade, eu fiquei grávida, eu tive um filho, que é o John, e ele é o que começou tudo, né? Ele é o motivo de tudo. Com a minha gestação com o John, teve um momento delicado, né? Que eu consegui terminar a faculdade, então eu contei com a ajuda da minha mãe, de Carlos, enfim, para que desse suporte com ele, para que eu pudesse terminar a faculdade. Mas, quando eu estava terminando a faculdade, eu percebi alguns sinais que são importantes até de falar sobre o que chamou a minha atenção, o que eu vi, né, que pudesse ter acendido esse alerta com relação a John. Então, o John foi uma criança que se desenvolveu normal, até um ano e 2 meses, e aí depois ele começou a perder algumas habilidades que ele tinha. Então, ele parou de ouvir quando eu chamava ele pelo nome, né, parou de responder, mas quando tocava um desenho, alguma coisa, ele vinha correndo, ele ouvia. Ele não estava mais respondendo quando a gente pedia para ele o que é isso, o que você quer. Ele começava a pegar a minha mão e levar o que ele queria, né? Ele não falava o que ele queria, mas ele me usava como um instrumento para conseguir o que ele queria. Parou de emitir algumas palavrinhas, ele já estava falando algumas coisas, mas depois foi parando de falar, não mantinha o contato visual, ele olhava, mas não estava sustentando mais por um tempo que ele já conseguia fazer. E aí, um dia, conversando com o Carlos, que é meu esposo, ele falou assim, eu acho que esse menino parece ter autismo, que a gente está chamando ele não responde. E isso, daquele tom, naquele momento, era até de uma forma meio, não foi tão legal, mas eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu fui conversar com as pessoas na faculdade, todo mundo dizia que não, que é assim mesmo, cada criança tem seu tempo, deu tempo ao tempo. E aí, eu ainda assim, né, fiquei com esse negócio assim, que tem alguma coisa que não está muito certa, e fui procurar ajuda, fui procurar saber o que poderia ser. Alguns médicos, pediatras, neurologistas diziam que não era nada também, que cada criança tem seu tempo. Até que chegou uma pessoa que realmente disse que é. É uma pena, você é muito nova, vai ter que lidar com isso, mas ele é autista. E aí... Nessa nova,
Quantos anos? Eu tinha 19. 19 anos. É. Então, todo Na esse verdade, desafio eu nem- com 19 anos. Na verdade, eu acho que tinham 20, né? 20. Mudou muito. A mudança, assim, foi de fato. Mas assim, eu realmente precisei rever isso, né? Porque existia muito desse negócio, cada criança tem seu tempo, inclusive até uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque realmente cada criança tem seu tempo, mas ela tem um marco de desenvolvimento do que ela precisa adquirir. Então, não aconteceu com o John, mas um exemplo. Se uma criança tem 6 meses, é esperado que com 6 meses ela sente, mas está com 8 meses, 9 meses, 1 ano e ela não senta, não é cada criança tem seu tempo, ela tem um atraso no desenvolvimento. É esperado que a criança fale com 1 ano, 1 ano e 2 meses, por aí. Mas se ela já está com quase 2 anos e ela não fala, não é cada criança tem seu tempo, ela tem um atraso no desenvolvimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acaba entrando nesse senso comum de cada criança tem seu tempo, e isso é um perigo para o nosso cérebro, né? E aí eu descobri isso da pior forma possível, porque a princípio eu não sabia, então a gente demorou um tempinho para fechar o diagnóstico, porque muita gente ia nesse senso comum, e depois entrou uma outra virada de chave nesse processo, que é descobrir como é que era esse tratamento, né? Que é Você teve algum tipo de resistência nesse primeiro momento? A Uma boa pergunta, princípio, assim. eu tinha, né, dificuldade de aceitar, chorei, a gente entra naquele processo de luto, que é a mesma coisa de perder o filho ideal, que a gente idealizou hoje, que você planejou, que você criou vários planos, e eu queria fazer coisas montessorianas, e queria fazer isso, aquilo. E depois eu tive que entender qual era a minha maternidade real, não a que eu planejei. E isso faz a gente passar por um processo de luto, de negação, de dizer por que comigo, eu nunca desejei mal a ninguém, por que essas coisas estão acontecendo comigo. E depois a gente entende que não é bem assim, né? Que não é isso tudo assim, apesar de ser difícil, não é fácil, não é desse jeito também. Mas a gente sempre parte desse lugar que é até meio capacitista também, de achar que vê alguém que é incapaz, alguém que não merece, porque é um peso pra mim estar aquilo ali, né? E a gente acaba vivendo numa sociedade que é capacitista, que a gente só é bom aquelas pessoas que estão típicas, que tem tudo, e que não necessariamente, né? Às vezes pode ser uma criança típica, que consegue, mas às vezes ela tem alguns comportamentos que não são muito esperados, que é legal, se envolve em coisas que não são boas, né? Age contra outros de uma forma que não é legal também. Então, o fato de ter ou não deficiência não determina quem vai ser essa pessoa, né? Então, isso também é um processo que a gente aprende, né? Não é uma coisa que eu aceitei logo de primeira, mas depois eu entendi que é assim, né? Que cada um, é o que eu costumo dizer, cada um tem a sua história de superação, cada um sabe tudo que passou para chegar aqui, e que ele é só mais um ponto. E esse ponto, eu acredito hoje, assim, que ele era essencial, porque se não existisse o John, nada do que é Vanessa hoje existiria, sabe? Tanto do meu amadurecimento pessoal, quanto das coisas que eu construí, que eu conquistei, das pessoas e vidas que eu transformei por causa disso. Então o John, ele realmente vem com a missão de transformar. O que te ajudou a descobrir o seu próprio propósito, né? Sim, que a princípio, como eu disse, eu não me imaginei nunca trabalhar com crianças com deficiência. Hoje a gente não trabalha só com crianças com deficiência, mas hoje eu trabalho com crianças com deficiência por causa dele, né? E muito entra nesse lugar aí, né, de que, enfim, eu descobri tudo isso, eu tinha que dar conta disso, eu recebia R$400 por mês, né? Carlos também tinha um salário que era baixo, e era o que a gente tinha para sobreviver e para poder dar conta de John, né? Carlos sempre me ajudou com a escola, com tudo de John, mas a gente tinha pouco dinheiro, né? E quando eu fui procurar ver sobre os tratamentos que ele precisava fazer, que são tratamentos intensivos, de uma carga horária grande, de 40 horas semanais, então imagine eu ter que pagar um profissional formado 40 horas, né, por dia, para ele estar lá 8 horas por dia de tratamento, é um valor considerável, e eu só recebia R$400 por mês. Então eu não tinha a menor condição de custear esse tratamento. E aí, eu costumo sempre dizer assim que no fundo do túnel sempre tem uma luzinha, alguma coisa que você tem por onde subir, né? Nunca tá 100% perdido. E eu sempre me desespero quando alguma coisa acontece e depois eu tenho que pensar no que é que eu vou fazer então para resolver isso. E é uma coisa até que me incomoda das pessoas ficarem sempre focadas no problema e ficarem desesperadas no problema. Eu faço isso também, mas a gente precisa pensar que não tem mais o que fazer. O problema já existe, ele tá ali e não tem o que fazer.
A única coisa que você tem que fazer é pensar o que você vai fazer para resolver aquilo ali. E aí que é o que eu tenho controle. Porque sobre o que aconteceu, não tem mais o que fazer. Eu não tenho como fazer ele não ser mais autista, ele não ter, porque não tem cura. A única coisa que eu tenho que fazer é tentar resolver isso, né? E tentar ver o que eu posso fazer para melhorar com ele. E isso tudo na vida, né? Se a gente tem um problema, a gente precisa ver qual vai ser a solução. A gente até conversou sobre isso, acho que na semana passada, a gente falou que era importante você também sentir, né, o que estava acontecendo, mas não ficar muito tempo naquilo, né? Sim. É você sentir, porque é humano também, você não vai dizer que você não está sentindo, dá tudo certo, já pensando na solução, mas é sentir aquilo ali e depois já pensar na solução, porque não tem como mudar, né? E se você parar para pensar, ninguém aprende nada nas coisas boas, a gente aprende na dor. Toda vez que a gente evoluiu enquanto ser humano ou aprendeu alguma coisa, foi por causa de alguma coisa que a gente sentiu. Se tivesse tudo muito bem, a gente estaria na vida de oba-oba, a gente não aprenderia nada, não evoluiria nada. Não só enquanto pessoa, mas enquanto empresa, enquanto tudo. Foi alguma coisa que não deu errado ali, que fez a gente ter uma ideia de uma outra coisa que funcionou. Se ficasse sempre tudo muito certo, a gente ia ficar estagnado, a gente não evolui. Então a gente evolui na dor mesmo, infelizmente, né? Mas, então aí foi o meu primeiro gap, assim, a primeira tomada de decisão que eu tive que fazer, que é com relação ao que eu ia fazer com o John. A princípio, quando eu me formei e eu comecei a atender adulto, criança, qualquer pessoa, porque eu tava começando, eu tinha que trabalhar. Melhorar os 400, né? Melhorar. Então eu trabalhei bastante, na época da faculdade também eu fiz alguns estágios e tudo com criança, mas quando eu me formei eu precisei ir trabalhar com quem viesse. E aí eu trabalhei por um tempo com E aí você tava na psicologia, né? Estudando psicologia. Sim, eu me formei, né? Isso. E aí eu fiquei pensando sobre o que é que eu precisava fazer, então porque assim, quando eu pesquisei sobre as terapias que se fazem com crianças com autismo, eu descobri que a principal, que tem mais evidência científica, era justamente uma coisa que a gente fazia enquanto psicólogo, quando a gente se formava, que era a ABA, que é a análise do comportamento aplicado. Então eu falei, achei, então eu vou tentar estudar isso para tentar fazer com o John. E aí começou, eu atendia e em contrapartida eu tentei estudar sobre ABA. Porque entra também todo um processo judicial com o plano de saúde, porque eles não aceitam custear o tratamento, e como o tratamento é caro, eles não querem custear, eles não têm nenhum lugar que é credenciado para poder fazer o tratamento, então acaba que a gente fica muito sem opção, né? A gente pensou de judicializar e ao mesmo tempo eu fui me especializar nisso. Por um tempo, eu só tinha feito mais para ajudar a John, né? Que eu precisava fazer alguma coisa para ele conseguir desenvolver. Mas eu fui percebendo que isso era inviável, não dava muito certo, porque eu precisava sair para trabalhar e quando eu voltava eu tinha a sensação de que ele não estava evoluindo por minha culpa, porque eu sabia o que fazer e eu não conseguia sentar com ele para fazer porque eu já estava cansada. Aí eu ficava olhando para ele e falava, né, eu tô morrendo de cansado, mas não quero ir brincar com ele agora porque eu não aguento e ele vai parar de evoluir por causa de mim, a culpa é minha dele não tá ficando bem. E toda vez que eu via que ele não conseguia fazer alguma coisa, mais eu me culpava por ele não evoluir, porque eu sabia o que tinha que fazer e eu não fazia, eu não conseguia fazer. Era aquela coisa que misturava com sentimento, né? Tanto que diz assim, que a gente não pode trabalhar, atender ninguém da família, ninguém próximo, porque as coisas se misturam. E eu demorei para entender que eu não era a terapeuta dele, eu era a mãe, né? E terapeuta ele podia ter um monte, mas mãe ele só tinha eu. E eu precisava ser essa pessoa, né? Porque senão eu não ia ter a mãe, só ia ter a terapeuta. Né? Mas por um tempo eu fiquei brincando com ele, ensinando as coisas pra ele, que isso hoje é até uma das minhas dores, assim, porque eu vejo as coisas que a gente consegue fazer, que a gente evolui com as crianças e eu vejo que ele não consegue, que ele não evolui, mas eu também preciso desapegar disso, porque mesmo se eu estivesse lá fazendo com ele, eu não estaria fazendo o que nem eu faço com as minhas crianças, porque na hora que eu tô com as crianças, eu sou a terapeuta, eu tô ali focada em tentar fazer aquilo. Quando eu tô com o Joe, eu tô ali com ele, mas eu tô lembrando que eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que terminar outra coisa, eu tenho que limpar aquilo. Então, a gente nunca tá ali 100% porque ali eu não sou terapeuta, eu sou a mãe dele. Isso. Né? Então, esse processo todo me fez me especializar e aprender um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo, alguns profissionais que atendiam o John me viam nesse processo, assim, às vezes eu precisava pedir ajuda para alguém me ajudar a atender, eu não tinha como pagar, então alguma pessoa me ajudava, algum profissional deixava eu atender outras crianças da clínica deles, para que eu tivesse experiência e eu pudesse fazer supervisão para poder eu saber como lidar com outras crianças com autismo, então eles me ajudaram de uma certa forma também, né, outros profissionais que atendiam o John. Então,
John entrava na sala com eles e eu fazia trabalho voluntário mesmo. Ele dava algumas crianças que não tinham condição para eu atender e eu ficava lá, atendia elas e fazia supervisão para aprender como fazer quadro, né? E dentro desse processo, eu continuava atendendo os adultos e outras crianças lá, mas aí algumas escolas começaram a ver que as crianças estavam evoluindo e começaram a me indicar pessoas. Algumas clínicas dessas começaram a pegar algumas crianças e me indicar para poder fazer atendimento comigo. E aí eu sublocava um turno para esses atendimentos e aí começou a surgir a necessidade de sublocar mais outro turno. Daqui a pouco as coisas começaram a ir, eu precisei sublocar a carga horária, ou a sala inteira, né? Dividia com outras duas amigas e a gente sublocava a sala inteira. E aí, nesse local, que eu já estava atendendo algumas crianças com autismo também, eu recebi o convite da dona do local a me retirar. Ela disse que as crianças que a gente atendia lá, elas estavam fazendo muita zoada, porque as crianças gritavam, tinham crises, enfim. E que era normal, às vezes não estava nem gritando por causa de crise, às vezes estavam gritando porque elas falavam gritando. E Isso é de crianças também. E aí eles estavam incomodados. E aí me fez um convite a me retirar de lá, né? Disse que eles estavam atrapalhando as outras profissionais nas outras salas. E aí, mais um outro problema. Eu não tinha para onde ir com as crianças, não sabia o que fazer, eu não tinha condição de ir para um outro local assim. Mas aí a gente foi se organizando. Meu pai me ajudou, né, nesse novo espaço, aí eu fui para esse novo espaço, entrou a pandemia e aí ficou o espaço lá parado. Ficou o espaço lá parado e a gente não... E eu fiquei sem saber muito o que fazer. Mas aí, assim, a sorte é que muitas das coisas que eu fazia, eu podia supervisionar, eu podia treinar os pais e fazer de outra forma, né? Então eu fiquei nesse período treinando as famílias, até porque eu sabia como eu podia fazer. Já tentei fazer isso com meu filho também. Então eu instruía os pais, a gente avaliava a criança. Então toda criança que chega pra mim, o que a gente faz? Eu olho, então vamos lá, a criança tem 5 anos. Eu vou olhar tudo que era esperado pela criança de 5 anos fazer e vou olhar o que ela faz e o que ela ainda não faz. Então tudo aquilo que ela ainda não faz e que era esperado para a faixa etária dela é o que a gente vai ensinar. Mas pode ser que chegou uma criança de 5 anos e está com repertório de criança de 2. Eu vou ensinar para ela primeiro tudo de uma criança de 2 anos, depois tudo de 3, de 4, até eu equiparar ela para a faixa etária dela. A criança ela já vem diagnosticada ou você também diagnostica? Eu também. Às vezes tem crianças que já vêm com relatório médico, né, falando que ela tem autismo, nível 1, 2 ou 3 suporte, mas às vezes chegam crianças que não, que os pais só estão com essa suspeita, que meu filho não está olhando, que meu filho não está respondendo quando eu chamo ele pelo nome, não está se incomodando muito com alguns sons, com alguns barulhos, e aí eu faço uma avaliação pra gente ver se está tudo bem, que às vezes é normal da faixa etária, ou se tem alguma coisa associada, né? Que nem sempre é autismo. Às vezes tem crianças que chegam lá, tem só TDAH, né? Não tem autismo também, tem TOD, tem transtorno do desenvolvimento, né? De modo geral. Então a gente faz essa avaliação, às vezes também são crianças típicas, que não tem, é só uma questão assim, que os pais separaram, ela não tá bem, e a gente vai trabalhar questões de regulação emocional, enfim, mas chega, né? E aí eu sempre avalio e vejo o que a gente vai fazer com relação a isso. Então naquela época eu conseguia fazer essas avaliações, a maioria das crianças já tinha feito, então eu só ia ensinar para os pais como é que você vai ensinar isso para a criança. Que aí eles ficavam, poxa, meu filho não fala, como é que eu vou ensinar ele a falar isso? E eu também ficava assim, e como é que eu vou ensinar para ele que isso aqui é copo? Se ele não fala nada, eu vou fazer o quê para ensinar? E aí eu comecei a explicar para os pais o que eles iam fazer para a criança conseguir dizer copo, por exemplo. Então, vai lá, vou dar uma dica assim, né? Bem básica. Uma criança que não sabe pedir, falar, a gente precisa ensinar para ela essa intenção comunicativa. Ela perceber que ela precisa se comunicar com o outro para ter alguma coisa, né? Que ter essa relação. Precisa mostrar que ela tá com sede para ela pedir a beber água, né? No caso. Ela precisa perceber que ela falar isso para alguém traz benefícios para ela. Porque ela tá muito ali ligada nas coisas dela e ela não tá muito atenta ao outro. Isso. Então eu preciso mostrar para ela, por exemplo, com coisas não verbais ainda. Então eu pego o dedinho dela e ensino ela a apontar. E ela perceber que toda vez que ela faz isso, eu entrego isso pra ela. Isso é uma reação. É isso. Isso. Então toda vez que ela fizer isso aqui com o dedinho, eu posso até ajudar ela com o dedinho. E quando ela fizer isso, eu entrego.
Então ela vai começar a associar, poxa, toda vez que eu faço isso, eles me dão. Então eu faço com que ela pare de pegar a minha mão e comece a ficar apontando, por exemplo. Posso depois de um momento ensinar ela a falar o que ela quer. Algumas crianças têm outras dificuldades também, mas vamos supor que é uma criança que não tem tanta dificuldade motora aqui também, mas eu quero que ela fale que ela quer alguma coisa, né? Então eu vou ensinar uma coisa bem básica, falar dá. Eu ajudo, eu posso até dar um modelinho aqui, ó, se ela aceitar toque, se ela não aceitar eu só faço o som. Dá! E se ela falar eu entrego. Isso. E ela vai perceber que quando eu faço esse som, ela me dá o que eu quero. Né? Isso. E aí depois eu começo a modelar esse som. Eu não vou aceitar mais o A, eu vou aceitar alguma coisa parecida com dá. Até Você vai aumentando o grau, né, de dificuldade. Então eu vou modelando isso até ela conseguir falar com dá. E quando ela fala dá, eu entrego. Então eu vou ensinando pra criança que, poxa, toda vez que eu faço esse som, acontece aquilo que eu quero. Esse foi o método que você criou? Não, Já existe? a aba se baseia nisso, né? Do estímulo-resposta. Eu faço isso, quando eu faço esse estímulo, eu tenho uma resposta que é eu tenho o que eu quero, quando eu faço aqui. O que a gente faz é dar antecedentes, dar ajuda, para poder ela entender o que ela vai ter de consequência, de reforço, geralmente, né? Que a gente tenta trabalhar mais dando reforço do que punição, por exemplo. Então eu reforço esse comportamento dela, eu reforço o fato dela fazer esse som dar, porque toda vez que ela faz, ela ganha alguma coisa que ela gosta, que é o que ela queria. Então eu comecei a treinar isso e ensinar isso para os pais, sobre como é que ele vai fazer para o filho dele conseguir falar, como é que ele vai fazer para o filho dele conseguir nomear alguma coisa, ou diminuir alguns comportamentos que a gente chama de interferentes, que são comportamentos que são às vezes autolesivos, heterolesivos, ou então alguns gritos, alguma coisa que não é muito adequada socialmente, assim. Aí nessa situação, o treinamento, ele não sei se o nome é treinamento, né? O tratamento, sim, ele é tanto para a criança como para os pais também, né? Sim, por isso que a gente sabe que o que é importante é que tenha um treinamento da equipe, da criança, da escola e da família. Porque tem que estar todo mundo alinhado para que as coisas evoluam, né? Principalmente às vezes quando tem algumas crianças que são não vocais, né? Elas não falam verbalmente. Isso. A gente pode. Língua de sinais livres também é uma coisa, mas às vezes algumas crianças com autismo têm mais dificuldade para conseguir fazer todos esses sinais motores. E aí é mais difícil. Então, às vezes, geralmente a gente usa uma prancha de comunicação alternativa, que são aqueles tablets que elas vão mostrando a gravura, assim, as imagens. A maioria é no tablet. Ela vai mostrando e quando ela vai mostrando, vai falando aquilo que ela está mostrando ali. E ela se comunica através da figura, das imagens, né? Porque o mais importante, assim, eu sei que os pais querem muito que a criança fale, enfim, mas mais importante que falar de forma vocal é se comunicar, né? Então, se ela fica ali sem saber se comunicar, ela tem mais chances de ter crise, de ter comportamentos agressivos, porque ela, imagina, você está em algum lugar que você está querendo dizer o que é. E não consegue. Então, ela vai ficar mais agressiva, ela vai ficar... Isso. E por isso que existe um mito de achar que crianças com autismo são agressivas. Não é isso, é porque tem muitas que não conseguem se comunicar e ela acaba ficando nervosa, porque ela não sabe... Eu tô tentando te dizer, você tá ali viajando, ela vai ficando nervosa. Isso. Não vai me entender. E aí ela começa a ter uma coisa, até ver se alguém que ela começa a ter crise ou ficar brava, você fica ali, tem isso. Até descobrir o que é. Né? Então faz com que ela aumente a chance de ter esse comportamento, porque ela sabe, ó, toda vez que eu começo a gritar, alguém resolve. Então eu acabo sem querer reforçando isso, porque ela vai entender que eu preciso fazer isso para alguém me ajudar. Então o que a gente tenta fazer é dar uma outra alternativa para que ela entenda que quando ela usa a comunicação, quando ela tenta falar, ela consegue o que ela quer, ela não precisa gritar, ter esses comportamentos, entendeu? Então, cada passinho, ela vai pegando tudo. Joga. Aí ela vê que uma naninha só não funciona, joga a outra. Aí quando não dá, ela sai pegando tudo. Quando ela encontra o que muda, ela já... E pra você ver, isso é um comportamento de criança, de modo geral, não é porque tem autismo, não, é crianças fazem isso. Então se você entra numa loja e a criança você pediu um brinquedo e ela não quer dar, ela vai pedir normal, né? Você não deu, aí ela vai começar a gritar, chorar, aí você joga no chão, bate a perna. Se nessa hora você falar, toma, para ela parar, ela vai... Se alimentou. Eu já entendi. Na próxima. Talvez se me dá dois. Então ela já entende que na próxima vez, se não der certo, eu já vou logo gritando que eu sei que funciona, entende? E a gente, enquanto pai, sem querer, acaba reforçando esse comportamento. A gente ensina pra eles que é melhor ele fazer assim do que do outro jeito. Que se você for falar, eles vão sem ganhar nada. Mas se você se jogar, entendeu? Então, é a chave, né? Então por isso que é importante a gente treinar os pais também, porque senão a gente acaba naturalmente agindo dessa
transformam, entende? Isso. Então a gente precisa mostrar pra eles que não adianta. Se eu disse que não poderia daquele jeito, não pode. Não é não. Porque senão ele vai tentar arranjar um artifício. Criança adora arranjar um artifício. Isso. O melhor comportamento é você ficar tranquilo, assim, momento como esse, né? Eu que pelo menos acontece muito lá em casa. Eu faço isso, eu ajo de um jeito, Maria age de outro. Sim. Aí tem hora que eu digo, por favor, deixa comigo, não se meta, vai lá, fazer outra coisa. Na hora que começa a jogar tudo, aí eu fico assim, Pensando, parado, só olhando pra ela. Assim, com essa cara que eu fico, ó. Sério, assim, ela tá aí, ela me olha. Quando ela percebe que não dá em nada, aí ela olha pra mim, ela vem andando assim, ó, vem aqui, me dá um abraço. Não vou pincelar aqui mais ou menos o Sim. que é isso, mas muito depende sobre qual é a função do comportamento. Então, geralmente, a gente se comporta por 4 motivos, né? Ou porque a gente quer ter atenção, ou porque a gente quer ter acesso a um item, aquela que tenha alguma coisa, ou pra fugir de demanda, porque eu não quero aquela atividade, eu não quero fazer o que você me pediu, não quero jogar o lixo, não quero tomar banho, ou por autoestimulação. Ela faz por ela mesma, ela sente prazer em ficar fazendo aquilo ali, de ficar aprontando, porque ela gosta daquela Tô situação. achando. Tem uma coisa que você falou que é importante, ela faz e fica te olhando, então Isso. ela tá tentando buscar É a sua chamar atenção. É. Olha, Rafael. Ela tá... explicação. Então, Hoje foi aula, viu? então, Você já recebeu sua galinha aí, pô. Então, o que a gente faz? Quando a gente primeiro tenta descobrir qual é a função, por que ela tá querendo fazer isso, e aí depois a gente tenta ensinar pra ela um outro comportamento alternativo a esse, que ela consiga o que ela quer sem ser desse jeito. Então, nesse caso, realmente eu ignoro, eu não faço nada com relação àquilo que ela tá fazendo. Mas em contrapartida, eu ensino pra ela o que ela precisa fazer pra ter minha atenção. Então, se ela quer brincar comigo, você pode falar, Maria, fala, papai, vem brincar, papai, me dá abraço. E quando ela falar na mesma hora, você vai lá e dá abraço. Sim. Pra ela entender que quando ela fala isso é bem melhor do que quando ela fica pronta. Isso. Porque quando ela pronta, você não responde, você fica ali. É como se você direcionasse ela, né? Você A gente chama isso de... eu esqueci. Reforçamento diferencial. Então, você reforça umas coisas e ignora, você fala outras em extinção. Entende? É um reforçamento diferencial. Tem vários tipos, mas esse é um dos. Como se fosse seletivo, né? Para algumas situações. É como se eu estivesse tentando lapidar esse comportamento mesmo, adaptar ele, os que eu quero que pare de acontecer e os que eu quero manter. O que eu quero manter, eu reforço. O que eu não quero, não tem reforço. Ignora, né? Porque aí, quando não tem reforço, ela não vê viabilidade de fazer. Faz pra quê se não acontece o que eu quero? Entendeu? Isso. E é a mesma coisa pro resto. Sobre ter alguma coisa que quer, sobre não querer fazer uma tarefa. Você não vai ficar lá reforçando o fato daquela birra que ela tá fazendo. Você vai ensinar uma outra forma dela fazer. Ou então, até de dizer, posso daqui a pouco, não quero agora. Porque ela também não precisa te obedecer e fazer tudo que você quer na hora que você manda. Porque ela também tem que aprender a fazer as vontades dela. Né? Então, eu pedi pra Maria ir lá e forrar a cama. E ela não quer. Eu sei que Maria não vai forrar a cama, eu tô dando exemplo. Ela não quer ir. Mas aí, ao invés dela dar grito, chorar, se jogar no chão, você pode ensinar pra ela dizer, papai, espera um pouquinho, daqui a pouco, quando acabar aqui, e aí você fizer um acordo com ela e ela fazer depois. Sim. Porque o importante é você ensinar ela a ter uma comunicação funcional, você comunicar de uma forma que está mais adequada socialmente do que aprontando, entende? Sim. Isso. Mas isso não quer dizer que ela não pode ter voz, ela não pode dizer que eu não quero, que eu não tô afim. Só quer dizer que ela precisa dizer isso de uma outra forma, entende? Isso não quer dizer que ela não pode querer sua atenção, ela só precisa fazer isso de uma outra forma. Tem um outro comportamento dele que é engraçado. Você vai conversar com qualquer coisa? Não! Eu não terminei nem de falar. Ela já começa dizendo não! E às vezes também pode ser reforçado, porque como você faz uma brincadeira quando ela fala isso, ela acha legal falar sempre, pra você continuar fazendo a empolgação, assim, que ela falou. Enfim, então, ali, nesse processo todo, eu fui ensinando essas coisinhas aqui pra esses pais, né? E eles foram pra Isso foi no momento da pandemia. Começou a pandemia, aí você teve que remanejar para a parte online. Como foi esse momento? Porque assim, dentro do nosso trabalho de modo geral, existe o processo de ensinar os pais o que fazer também. Mas no momento da pandemia, os pais tinham que ser os terapeutas da criança, porque a gente não poderia estar lá, né, a princípio. Então, os pais tinham que aplicar os programas, que é o que a gente chama. Então, a gente, com base nessa avaliação do que a criança consegue fazer e o que ela precisaria aprender para aquela idade, a gente vai delineando quais seriam as estratégias iniciais. Então, ele tem que nomear algumas coisas que ele gosta, tem que conseguir ficar 2 minutos ouvindo uma história, tem que conseguir identificar como ouvinte o que é algumas coisas, enfim. Aí eu seleciono essas coisas e ensino para os pais como é que vocês vão ensinar essa habilidade para a criança.
e eles precisam treinar, fazer com a criança. Na semana seguinte, volta pra mim e me conta o que a criança conseguiu, não conseguiu. A gente faz muito de forma baseada em ciência mesmo, então a gente contabiliza. Poxa, eu perguntei pra ela o que é isso 5 vezes. Quantas vezes ela acertou o que é? E a gente vai montando gráficos e vendo porcentagem de acerto dentro daquilo ali. Então a gente se baseia muito em evidência mesmo. Então, se eu ver que ela está errando muito, isso quer dizer que é muito difícil, a gente precisa dar mais ajuda para ela conseguir fazer aquilo. E eu vou ajustando a intervenção com base no progresso e no que a criança vai conseguindo fazer, entende? Às vezes ela precisa de mais ajuda, então ela está acertando sempre, então eu vou diminuir essa ajuda porque ela já está conseguindo, para não ficar dependente da minha ajuda, né? Dependente de ficar dando modelo do dá, não preciso falar mais nada, eu só preciso mostrar e ela sabe dizer o que é, entende? Isso. Então, a gente precisa ir contabilizando isso para eu ir. Isso eu fazia muito com os pais e depois agora que a equipe foi expandindo, a gente faz isso com o resto dos terapeutas. Terapeutas atualmente, né, vão para casa das crianças, vão para a escola das crianças e eles anotam tudo para mim de como é que foi, quantas vezes a criança conseguiu, não conseguiu, isso gera gráfico e eu avalio como é que está o desenvolvimento dessa criança e a gente vai alterando. Ó, precisa dar mais ajuda nisso, isso aqui ela já sabe fazer troca, vamos ensinar outra coisa agora e a gente vai tendo dados mesmo reais, né? Isso. Não é aquela terapia que a criança chega lá e aí você pergunta como é que foi, foi bem. Foi ótimo. E isso esse material é rico para depois você conversar com os pais e apresentar os resultados, né? Aí depois eu volto, a gente sempre faz essa avaliação inicial com os pais, que eu mostro as habilidades que a criança tem hoje. Ok. Depois do tempo de tratamento a gente volta, eu refaço a mesma avaliação e a gente vê quanto ela adquiriu, entendeu? Oh, que massa. Então, traz percentual e tudo. A gente geralmente coloca alguns, se fazer em faixa etária, então assim, naquela época a criança estava com cognitivo, desenvolvimento motor, parecido com a criança de 1 ano, 2 anos, não sei quanto. Agora ela já está com de 3, de 2, não sei quanto, entendeu? Então, para os pais a gente dá esse panorama mais geral do que a gente já adquiriu de habilidade, entende? E a gente, na terapia, a gente destrincha isso em mais pedacinhos, entende? Para poder a criança adquirir aquela habilidade. Então, ele é muito baseado realmente em dados, não é esse negócio meio solto. Tá legal, tá melhorando. Isso, entendeu? Porque tá melhorando é muito relativo. Tá melhorando pra mim, não é o que tá melhorando pra você. Então aqui eu consigo contabilizar o que realmente melhorou. Ela fala o nome de 10 coisas, agora ela fala o nome de 20, 15, não sei o que. Entende? Eu consigo ter dados mesmo pra ver se tá melhorando ou não. E isso também ajuda a gente a perceber esses picos. Então, geralmente, quando a gente tem um recesso, agora é fim de ano, às vezes a criança perde algumas coisas, não consegue. Essas pequenas perdidinhas é comum, às vezes, de comportamento, mas também se for uma perda significativa, a gente já acende alerta para alguma outra coisa, talvez um DI, uma deficiência intelectual, alguma dificuldade, mas tem algumas que já são disparadas porque saiu do ritmo, perdeu o ritmo da terapia, enfim, mas não é esperado que ela perca habilidades, porque senão não está sendo efetivo, né? A ideia é que ela evolua. Então, a gente fez bastante treino assim com os pais, até que a gente conseguiu voltar para o presencial e ir para o Believe. E aí começou a surgir um outro processo no Believe. As famílias que a gente atendia lá, né, começaram a me pedir para ter tudo no mesmo lugar, porque eles gostavam de estar ali, eles se sentiam acolhidos ali e eles queriam que os filhos deles fizessem tudo no mesmo lugar. Até a logística. A logística também. Isso, do que ficar Antes até você adentrar no Believe, Fernandinha, Vanessinha, fala um pouco dessa inclusão agora de uma figura, ou seja, de uma pessoa que agora precisa também empreender. Porque imagina que antes você, mãe, daqui a pouco psicóloga, daqui a pouco de uma hora para outra empresária, já com seu próprio espaço. E aí, o que foi enfrentar um mundo que não era aquele mundo que você estudou, que você se desenvolveu? Como é que foi? Que desafio? Como foi esse desafio? Essa, na verdade, é até uma grande discussão, porque na faculdade a gente não aprende sobre como empreender. Pelo contrário, é muito dito que psicólogo clínico, que é esse que faz atendimento clínico sem ser CLT contratado por algum lugar, recebe muito pouco, que não tem futuro. Então, é isso que coloca na nossa cabeça, né? Que a gente não vai evoluir muito sendo psicólogo clínico. Mas eu nunca gostei de trabalhar para ninguém. Eu sempre tive esse negócio de querer fazer as coisas, assim, de ter independência. Eu sempre achei que eu queria ser independente, enfim. Então, isso meio que as coisas foram acontecendo e eu fui agarrando as oportunidades. Depois disso eu precisei ir estudar sobre como é ser empreendedora. Eu tenho ainda, mas eu tinha muito mais
essa visão mais assistencialista. Então, quando alguém chegava ali, eu tinha vergonha de dizer qual vai ser o valor da sessão, né? Sim. Então, eu cobrava R$30, R$20 a sessão, porque eu queria ter paciente e eu tinha vergonha de dizer outro valor, né? Então, eu comecei cobrando isso, porque era o que eu conseguia dizer. E aí, depois de um tempo, eu fui conseguindo ir ampliando esse valor. E aumentando isso até porque eu me estudei muito, assim, eu fiz muitas especializações fora do país, bastante mesmo. Então, o Believe hoje é pioneiro em treino de habilidades sociais aqui no Rodando Peers, que eu fui a primeira pessoa na Bahia a ter essa certificação, as 10 primeiras do Brasil a ter. Então, eu estudo muito, fui me especializando nisso, e então eu também preciso dar valor ao meu esforço, a tudo que eu faço, né? Isso. Vale a pena assistir esse episódio. Muito, viu? Mas, Então, assim, eu fui entrando nisso, fui gostando disso, e inclusive essa certificação que eu fiz foi muito porque as crianças que a gente atende lá evoluíram tanto que a gente precisou treinar habilidades mais sociais, porque ela já tem todas as habilidades básicas, ela já alcançou o que era esperado para a faixa etária dela e eu precisava treinar avançar mais. mais sociais. Então, eu fui evoluindo também ao decorrer que as crianças foram evoluindo, né? Legal. E assim, lá eu aprendi isso, assim, de tentar manter o equilíbrio entre esse assistencialismo, porque é importante das pessoas se sentirem acolhidas, se sentirem bem. Que na verdade não foi nem eu que pensei nisso a princípio, porque era natural, mas as famílias começaram a me dizer que elas estavam lá porque elas sentiam isso. Elas sentiam que os filhos dela não eram mais um ali, né? É isso. Porque a gente tem essa sensação nas clínicas, geralmente, de entra um, sai outro e vai indo. isso. Virou um lugar ali de criança, assim, de transitar a criança. E lá eu tento, a gente... É uma coisa que eu me orgulho muito da equipe, é que a gente tem esse lugar de acolhimento mesmo. Aquela criança ali, ela não é mais uma, sabe? Isso. Mesmo na hora que a gente não está atendendo, a gente está falando sobre elas, preocupadas com elas, que deve estar sendo difícil aquilo ali, o que, é que a gente vai fazer para ajudar aquela criança. Então ela realmente não é mais uma lá. E as famílias começaram a perceber isso e começaram a me dizer isso. E isso eu me apropriei desse lugar. Então a gente não trabalha só com ciência, a gente trabalha muito com afeto. Então, porque mais importante para mim do que tudo que a gente precisa fazer de forma científica, que é importante, mas é a gente entender que é uma criança, antes de qualquer deficiência, de qualquer questão, é só mais uma criança que precisa de carinho, de afeto, de acolhimento, né? Não é ficar o tempo todo ali só passando atividade, mas criar vínculo mesmo, né? E a gente se apega. Toda vez que eu vou trocar uma terapeuta de criança, é chororô, todo mundo fica triste, porque não vai mais atender aquela criança, porque realmente existe vínculo com as crianças. Isso. E uma vez as meninas me perguntaram por que eu escolhi elas na seleção para elas trabalharem lá comigo. E eu disse para elas que o fator principal para mim não é sobre as coisas técnicas que a pessoa sabe, mas sobre a pessoa, o ser humano. Porque as partes técnicas eu consigo ensinar, mas o ser humano não. Ou a pessoa é daquele jeito ou não é. Então, para fazer parte da equipe, eu preciso sentir afeto, eu preciso sentir que gosta de estar ali, que gosta de crianças, de que vai ter essa cultura do acolhimento, que é o que a gente tem em Believe, né? Então, eu me apropriei desse lugar. Lá só entra pessoas que estiverem conectadas com o nosso propósito. Aulas de empreendedorismo também. De cultura. Então lá só entra pessoas que estiverem nesse propósito. Desde a nossa recepção até a gestão, todo mundo é contaminado com esse lugar. E quando eu vejo alguém falando muito de forma muito... Isso, eu preciso trazer assim, ok, eu sou uma empresa, eu preciso pensar nisso, mas eu também... Porque assim, eu já fui a pessoa que não tinha condição, eu não tinha dinheiro nenhum para estar ali, que não tinha como fazer o tratamento para o meu filho, e eu sei que é injusto só quem tiver dinheiro, tiver um plano de saúde, ou então ter um tratamento. Claro que eu não consigo atender todo mundo e fazer de graça para todo mundo, não sei o quê, mas o que eu puder, ou ajudar aquela família, instruir alguém para conseguir ter aquele atendimento, ou conseguir fazer pelo menos alguma coisa com aquela criança, eu vou fazer. Porque eu acredito muito que assim, eu só cheguei aqui porque muitas pessoas me ajudaram pelo caminho, né? Seja Carlos, minha mãe, todo mundo ali olhando, John, meu pai, né? Levando para terapia. Ou esses outros profissionais que me ajudaram, que me acolheram, que atendia John ali quando a gente não tinha condição, enfim. Então, se não tivesse essas pessoas todas, eu não teria chegado aqui também. É uma forma de retribuir pro universo, né? Sim, eu acho que quando eu por um tempo, eu falava assim, eu vou fazer isso pelas pessoas, para poder isso vir para mim também. Aí depois eu comecei a perceber que isso não é legal.
eu fazer as coisas em troca, esperando alguma coisa em troca. Né? Não é um fazer genuíno, assim, eu tô ali fazendo esperando que o universo seja bom comigo. Eu tenho que fazer porque é o meu certo, né? Se eu posso, eu preciso ajudar o outro sem ficar pensando se o universo vai me retribuir, se aquela pessoa vai retribuir, porque o que é importante é eu saber que eu estou fazendo aquilo. E às vezes as coisas ficam travadas na nossa vida, né? Porque a gente está sempre esperando alguma coisa em troca. Isso. Né? É uma questão assim, que a gente sempre tem um interesse em alguma coisa. Isso. E é difícil a gente se desprender disso, mas eu tô nesse processo de fazer porque é importante, aquela pessoa precisa, e se ela vai reconhecer ou não, aí é sobre ela, não sobre mim. Isso. Entende? Porque senão a gente também entra nesse vício de tá sempre, a gente não está sendo genuíno, a gente sempre esperando algo em troca. Nem que seja só reconhecimento, a gente está nesse lugar, entende? Então o que eu tenho que fazer é, se eu consigo, eu faço, se ela vai perceber ou não, aí é sobre ela, mas eu quero sentir que eu fiz, né, que eu ajudei e que eu fiz a minha parte. E eu acho que isso influi muito sobre a energia, sobre as coisas que eu tenho ao meu redor, assim, porque vira e mexe, a gente tem um processo de uma questão e essas coisas fazem com que eu abra minha mente e pense de o que eu vou fazer para resolver e a gente conseguir se reestabelecer, né? A gente está de novo numa outra situação de gap, assim, né? E eu estou já reformulando sobre como é que eu vou reajustar para que fazer desse caos uma nova transformação, um novo momento. Porque eu acho que é isso, se não tem propósito sofrer, eu não quero. Sofrer não vai mudar, acrescentar alguma coisa. Então, o Believe saiu de uma que era, né, eu tinha um turno sublocado, eu fui para uma sala dividida com 3 amigos, depois eu fui para um espaço mesmo, uma sala inteira, e aí hoje, esse ano passado, a gente expandiu o nosso espaço físico, então agora a gente tem, deixa eu ver, 6 salas, né? São 6 salas de atendimento. Tem uma equipe que atende as crianças lá na clínica. E assim, todo mundo que entra lá, eu tento que a pessoa tenha essa sensação, desde o cheirinho até as paredes, as cores, de se sentir acolhido, né? Porque eu quero que o nosso propósito esteja bem estampado, assim. Então a gente tenta trazer bastante acolhimento, fortalecer essa marca, assim, né? A identidade da empresa, assim, de que a gente busca esse lugar. O Believe também, né? Believe significa acreditar, e inclusive na nossa primeira sala lá embaixo, ela tem a frase na parede que é: quem acredita sempre alcança. Que eu lembro que quando eu tava triste, eu ficava botando aquela música de Jota Quest, quem acredita sempre alcança, chorando e pensando que ia dar certo, que eu ia alcançar. E aí veio o Believe e eu alcancei, e eu vou continuar alcançando. Eu tenho fé e então essas coisas remetem, né? Quando você olha para a parede lá, tem frases que te conectam, né? No banheiro a gente colocou uma outra frase também, né? Que é: depois da tempestade sempre vem o céu azul. Isso. Então, quando a gente recebe o diagnóstico, ou não, quando tem alguma questão com a nossa criança também, a gente fica muito preocupada, é uma tempestade, né? Mas a gente sempre tem uma forma, tem uma saída. Sempre haverá o céu azul se você abrir um pouquinho, se você enxergar para além do problema. Eu acho que a gente fica muito focado naquilo ali, e fica preso naquilo ali, gera crise de ansiedade, a gente fica mal, e a gente precisa abrir. Né? É um processo também, que como eu falei, eu vivo aquele momento ali, eu fico sofrendo, porque eu estou naquela situação, e depois eu tenho que abrir para pensar quais são as soluções. E me incomoda até quando as pessoas perto ficam o tempo todo falando: isso aqui, o problema você vai, tá bom, já está aí, né? Isso aqui é uma coisa que não muda. A única coisa que tem de diferente é o que a gente vai fazer com relação a isso. Trabalhar muito a questão da aceitação, eu estava até falando antes, né? Sim. Porque antes de gravar. Porque tem coisas que não estão no nosso controle. E se a gente ficar preso nas coisas que não estão no nosso controle, a gente fica triste, a gente fica deprimido, a gente entra com a depressão e fica mal. E até quando você vai ficar nesse sofrimento, né? E aí isso te impossibilita de ver novos lugares, entende? Isso. E talvez, assim, não sei, mas aí eu vou me meter assim mesmo, mas talvez existiu alguma coisa na sua história que não deu certo e você precisou realocar para alguma coisa e as coisas funcionarem. Na sua vida também você pode ter tentado alguma coisa que não era bem aquilo, depois você reajustou para as coisas funcionarem. E se você tivesse vivido esse processo da tristeza e ficasse lá e achasse que acabou, isso aqui, nada teria transformado, você não teria chance de tentar novamente. Mas eu sei que não dê certo de novo.
mas isso Isso. não quer dizer que vai ser sempre assim. Porque dizem que a oportunidade está justamente nesses momentos, né? Sim. E a gente precisa estar aberto a tentar, entende? E eu tava tendo uma reunião hoje com contabilidade e a gente sempre, assim, enquanto empreendedor, sempre pensa que, meu Deus, se falir, se nada der certo, assim, pelo menos desse início, eu fico pensando. Mas eu tava falando, eu também se falir, eu não tô do zero. Eu adquiri muita coisa, eu aprendi muita coisa até aqui. E não que tenha chance de falir, mas eu sempre pensando tipo, no plano. No caos. O que a gente vai fazer pra resolver. Visão de empreendedor é essa. Rita pau. Principalmente agora, tipo, janeiro, fevereiro, é um baixo do orçamento grande, já tô viajando. Isso, as contas não param de chegar. Pagar todo mundo ainda, precisa fazer tudo. Então, assim, eu sempre preciso pensar num plano B. Agora, se nada der certo, eu não tô do zero. Porque tudo que eu aprendi até aqui já me coloca num lugar diferente. Em um patamar diferente. E se você ficar preso aí, se deu tudo errado, acabou, você perde tudo que você já viveu até aqui, entendeu? Que você já aprendeu até aqui. Então, a minha experiência com o John, a minha experiência em aprender a ser empreendedora, que também é uma questão difícil, como eu falei. Eu tenho uma mentalidade muito assistencialista, meu pai é sindicalista, então é sempre muito pensando em todo mundo e ajudar todo mundo e não sei o quê. E que não é um problema. Mas a gente precisa ter a mesma coisa para uma relação com outras pessoas de namorado. E você não pode fazer tudo pelo outro e esquecer você. Entende? Então eu não posso só fazer tudo por todo mundo e esquecer de mim. E tem uma mãe que me ajuda muito assim também. Ela fala, Vanessa, vai se cuidar, eu não quero você doente, você tá bem. Você tá bem pra ajudar a gente aqui. Então, ao mesmo tempo que tem outros pais que querem me sugar a vida inteira, tem essas famílias que falam assim, tipo, vai porque a gente entende que é importante. Porque se eu não estiver bem, acabou tudo. É verdade. Eu tava até brincando com outra coisa também, com o namorado de uma outra pessoa que trabalha lá, e ele falando a mesma coisa, que você, olha, você precisa ficar bem porque todo mundo aqui depende disso. Desse negócio aqui. Então eu preciso também olhar para esse lugar que eu preciso ajudar o outro, tá ali, mas eu também preciso me ajudar, porque senão não é só a minha vida, atualmente não é mais sobre mim, é muita gente que depende disso aqui, entende? É a minha família que depende, é as famílias dessas outras pessoas aqui também que estão ali, então eu tenho uma responsabilidade, né? E eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que trabalham comigo e com as famílias que confiam no trabalho mais precioso a gente, né? Que é os seus filhos. Então, eu enxergo o Believe no lugar de crescer. Eu enxergo que a gente vai... Assim, eu vejo muitas clínicas que fazem muitas negociações e acordos, várias coisas com outras pessoas para conseguir ter cliente. Mas eu acredito também que de uma forma limpa, honesta, a gente pode demorar mais. Né? Mas eu acho que vai ser mais verdadeiro, que vai ser real, que vai crescer de forma genuína assim mesmo, né? Sem eu precisar passar ou tramar nada. É legal isso, você anda. Eu falei tanto de Fernandinha hoje. É legal isso, porque teve 3 coisas que você falou agora que se conectam muito com os meninos. E por incrível que pareça, foi uma coisa que eles falaram há pouco tempo, né? Conectando com a nossa logo, nosso slogan, que é não vendemos seguros, cuidamos das pessoas, conecta muito com o que você falou. E aquela coisa do vai acontecer, mas a gente acredita que as coisas podem acontecer da forma mais honesta, da forma mais tranquila possível. E foi muito legal você falar isso, porque foram coisas que os meninos falam muito há pouco tempo atrás. Então, só validando, né? Porque a gente, assim, o processo, como o Carlos sempre diz, vai crescer, a gente vai fluir, né? A gente não precisa ficar ansioso, nervoso, separar as coisas, eles vão no seu tempo. E às vezes também, dá muito certo, não é muito bom. Às vezes não está pronto para esse negócio dar muito certo. Se as coisas fluírem muito e avançar demais, a gente acaba perdendo, entende? E eu tenho um receio também, eu quero muito crescer, mas eu também não quero crescer e perder qualidade nesse caminho, sabe? Porque o que me diferencia é esse lugar. Então, a depender de como é que isso cresce, a gente vai virando esse lugar de mais ali. E eu não quero isso. Esse cuidado. Eu quero crescer mantendo esse propósito, entendeu? Mantendo a nossa essência, a nossa cultura. Então, às vezes, crescer demais perde. As coisas se perdem pelo caminho. E então, nem a gente, como empreendedor está pronto às vezes para preparado. Isso, né? Porque quando cresce o negócio, cresce a responsabilidade, cresce as críticas, cresce as opiniões, cresce muitas coisas. Os problemas também crescem e às vezes a gente não está pronto emocionalmente para lidar com as consequências desse crescimento. Né? Aula de empreendedorismo. Bom. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Isso.
ver isso na prática. Uhum. Chegar lá e parar e olhar assim, ver 80 pessoas e um problema atrás do outro, problema todo, e não ter você percebe que eu não tinha capacidade ali para gerenciar uma quantidade de problemas. Eram muitos problemas. Muitos problemas. Até que eu cheguei lá quase piro. Então você para, olho para trás, percebo, caraca, velho, era a falta de preparação mesmo. Aí você vê que de repente você dá um passo atrás para depois começar a ir devagarzinho. Atrás não, pro lado. É verdade. É verdade. Eu tô sabendo. Não disse passo atrás, né? Dá um passo lá no futebol, né? Joga pro lado, depois você corre com mais velocidade. E é bem por aí. Assim, a gente divide as mesmas opiniões. Coisa boa. Porque isso que eu tô falando, às vezes tem que ser Muito assim, tinha que ser, mas às vezes é desse jeito mesmo que tinha que ser. Aí agora, Nessa, Eu sei. se fosse assim, para você mandar um recado para 5.899 milhões de pessoas Que estão nos assistindo, qual seria o recado? E Vanessa daqui a 5 anos, onde é que ela vai estar? Eu vou separar esse recado em algumas vertentes. Eu vou, para as famílias assim, em específico, eu vou dizer em acredite no seu filho, acredite no que você está sentindo. Às vezes a gente tem esse processo de negar o que a gente está sentindo, porque a gente não quer acreditar naquilo ali, mas o quanto antes você agir, o quanto antes você fizer alguma coisa melhor para você saber o que está acontecendo, e principalmente para o seu filho, para que ele tenha chance de se desenvolver, de evoluir, enfim, acredite nesse processo, que as coisas vão fluir, tudo vai se acalmar. E com relação a pessoas de modo geral, eu queria dizer também sobre isso, assim, veja a oportunidade dentro do caos, né? Tente abrir um pouco mais a mente e observar as coisas que estão ao nosso redor. Às vezes a solução está bem ali do lado, você está tão focado naquele problema que você não consegue sair desse lugar. E é importante a gente chorar, ficar triste, mas também é importante a gente levantar, a gente tentar, porque isso faz você crescer, isso fortalece as pessoas ao seu redor e isso transforma várias outras vidas e várias outras pessoas, porque nada que você faz é isolado só com você, tem muita gente em volta e essa transformação é o que é importante, assim. Então confie em você, confie em tudo que você fez até aqui e tudo passa, vai passar e você vai ficar mais forte. Se aproveite disso aí, assim, né, pra tentar evoluir. E Vanessa, eu tenho alguns sonhos, principalmente assim, do que tem a ver com a minha maternidade, com relação ao John. Eu quero muito ter uma casa, assim, porque hoje tudo que eu tenho de recurso eu reinvisto na empresa. Mas eu queria ter um espaço, porque meu filho tá grande, ele agora tem 10 anos, então minha jornada já tem um tempo, né? E ele vai ficando maior, ele precisa de espaço, então às vezes a gente precisa. É muito difícil também ter essas relações sociais com outras pessoas, então em escola é difícil, porque ele não sabe interagir tão bem com as outras pessoas, então eu queria ter a segurança, porque eu não sei como é que vai ser as coisas daqui pra frente, mas conseguir ter uma segurança entre eles aqui, enquanto família também. Então, o meu desejo é que um monte de coisa que eu gosto de fazer, de viajar, não sei o quê, mas principalmente manter essa segurança e estabilidade pra minha casa, pra minha família, assim, de modo geral. E é isso. O Believe vai continuar crescendo, transformando em outras pessoas e eu vou tentar continuar fortalecendo o meu propósito, que é aquelas pessoas que estão lá em casa, que é o propósito de tudo, né? Que foi porque eu comecei e eu não quero e não vou esquecer de por que eu comecei. E é pra eles, né? Se não for, não faz sentido eu estar aqui. Me matando, acabando toda. Pra nada, né? É isso, eu queria trazer de volta pra eles. Ela fala, me acabando, chegou toda linda. Ai, gente, não fiz o cabelo, não fiz o seu quê, ó, bonitona. Eu saí de lá do trabalho e me direi na minha casa. Chegando ao fim, aí tem que ter aquele... Mas eu queria aproveitar também de agradecer a vocês, também desejar que as coisas prosperem, que não só prosperar em questão financeira, mas prosperar mesmo de crescimento, de transformação, de valorização, tanto da vida de vocês, e que vocês lembrem também de se conectar com o propósito, com o que importa de verdade, com as vidas que vocês estão transformando de outras pessoas que vocês atendem e acompanham aqui, né? Isso. Mas também das pessoas da sua casa, que elas também... Porque assim, às vezes a gente foca muito em ajudar o de lá e os nossos não tem ninguém, porque depende da gente. É a gente que está ali para ajudar, né? Para acolher, para olhar. Então,
que a gente não esqueça disso, porque eu sei que enquanto a gente está empreendendo, nesse caminho a gente deve estar muito focado ali no trabalho. Isso. E algumas coisas vão ficando de mão, mas quando tudo a bicho aperta, é pra lá que a gente volta, entendeu? Isso. E lá tem que estar guardado pra gente poder voltar. Que massa, velho. Massa. É por isso que a gente acabou fazendo isso, joga, traz todo mundo pra trabalhar aqui. Ai, meu Deus! Boa, mas foi muito legal. Então, finalizando. Finalizou? Sim. Finalizou. Então, finalizando mais um podcast. Faltou falar o seguinte: curta, comenta, compartilha. É isso. Então curte, comenta, compartilha para que outras pessoas possam se beneficiar dessa conversa e aprender muito com a gente. Espero vocês no próximo episódio. Valeu, mais um podcast finalizando. Vanessa Lopes! Show.